O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, estamos diante de uma caminhada proposta pelas leituras que nos leva de encontro à salvação eterna. Todos nós somos merecedores desta grande graça. Semana passada, Paulo dizia para nós, na segunda leitura, Deus quer a salvação de todos. Deus quer. Isso basta para nós, para animar a nossa vida, alimentar a nossa fé e nos colocar neste caminho que de fato nos leva ao encontro definitivo com Deus. Hoje as leituras seguem o mesmo propósito. Lembrando que nós estamos na primeira leitura escutando o profeta Amós. O profeta Amós quem que é? É o profeta da justiça social, segundo as Sagradas Escrituras. É o profeta que vai denunciar as opressões, mas vai anunciar as maravilhas de Deus. Então o profeta é aquele que fala em nome de Deus, fala na perspectiva de Deus. E semana passada, o profeta Amós dava um aviso ao povo de Israel. Deus não vai esquecer as obras que vocês cometem. Falava aos comerciantes, lembram? Primeira leitura. E hoje, o profeta Amós também vai nesta mesma linha. Fala agora aos grandes da época, aos governadores, aristocratas, aqueles que moravam em suntuosos palácios, davam grandes banquetes, mas ainda feriam o povo.
feriam o povo. Nesse contexto, o profeta vem e dá o juízo de Deus. Qual é o juízo de Deus que o profeta vai dizer? O bando dos gozadores será desfeito, vai cair por terra. Então o profeta chama atenção para que possam olhar a realidade, ver a realidade e ainda agir contrário àquela realidade que eles estão vivendo. É um mandato do próprio Deus, que chama todos a uma conversão. Aquilo que aconteceu com Paulo. Conversão. Mas se não acontecer a conversão, as consequências virão. O bando será desfeito. O bando dos gozadores será desfeito. Neste mesmo caminho, tem Paulo para nós hoje, que fala na segunda leitura. Paulo vai falar para nós justamente do itinerário que nós devemos ter na vida, para entrarmos juntos na vida eterna e agirmos de modo diferente da primeira leitura. E Paulo já começa dizendo para nós: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Olha Paulo construindo também a nossa caminhada de fé. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Tudo isso são virtudes. Virtudes que o ser humano tem que buscar viver no hoje da nossa história, preparando a nossa entrada na realidade do céu. Preparando a nossa entrada nesse estado novo de vida, que é a vida nova em Deus. Então, usar das virtudes. Mas Paulo continua: combate o bom combate da fé. Olha o que Paulo vem dizer para nós. Combater o bom combate da fé. Fé não é só acreditar. Fé está além do acreditar. Fé significa aderir a propostas. E a propostas de quem que nós devemos aderir pela nossa fé? De Jesus Cristo. Eis o caminho. Aderir à proposta. Combate o bom combate da fé. Ou seja, faça da sua vida uma unidade com a vida do Cristo. E testemunhe nos dias de hoje. E Paulo vai mais além. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Paulo aqui, ele resgata a dinâmica batismal. Quando nós somos lavados dos nossos pecados, fazemos a nossa profissão de fé. Quando crianças, os nossos pais e padrinhos respondem. Depois, quando nós vamos amadurecendo na fé, somos nós quem respondemos, fazendo a nossa profissão de fé, diante de muitas testemunhas, porque esta profissão de fé é nós não somente dizer a Deus que nós acreditamos, mas que nós aderimos à sua condição oferecida a nós, a proposta. Nós aderimos. E é nesse contexto que Jesus vem apontar para nós a realidade do reino. A parábola que Jesus conta para nós, do rico e do pobre Lázaro. Olha, Jesus vem preparar o nosso coração, que vai dizer para não assentarmos a nossa vida em estruturas secundárias, caducas, coisas que não nos afastam da realidade suprema de Deus. Jesus toca nesse ponto. Nós não podemos assentar a nossa vida em coisas secundárias, coisas vãs, materiais, mas no essencial. E o que é essencial para nós, caros irmãos e irmãs? O essencial para nós é Deus. É Deus. Isso basta para nós. Quer entender a dinâmica do Evangelho? Busque o essencial. Busque o essencial para a vida. E quando Jesus toca nesta condição para nós buscarmos o essencial, Ele quer chamar a atenção de cada um de nós. Porque como que nós estamos vivendo no hoje da nossa história? Quais os passos que estamos dando nesse caminho que nos leva de fato à salvação? Ou qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa caminhada de fé? Sabemos que o sentido da nossa vida é o projeto salvífico de Deus para nós. Se Deus quer a salvação de todos, segundo Paulo a Timóteo no domingo passado,
Então nós também temos que assumir esse projeto salvífico para a nossa condição humana, para a nossa vida. E é um dom, é um presente, é uma graça que nós temos, esta condição de vida. Então Jesus nos pede para que nós nos afastemos dessas coisas secundárias e que nós começamos a prestar atenção na realidade do qual vivemos, principalmente na relação que nós temos com pessoas. Construir nestas relações uma dinâmica fraterna, de irmãos. Se nós chamamos Deus de Pai quando rezamos a oração do Pai Nosso, isso significa que todos nós somos irmãos. É nesse contexto que Jesus chama a atenção de nós. Nós temos que, entre nós, construirmos essa relação fraterna. E aí, nós vamos entendendo a dinâmica do reino de Deus. Porque construindo essa relação fraterna entre nós, fortalecemos a nossa comunidade. E aí começamos a viver os anseios de Deus, não os anseios humanos, mas os anseios de Deus. Qual é o anseio de Deus para nós? A salvação. Já dada a nós, lá no paraíso, no paraíso, perdida por Adão e Eva, mas restaurada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, nós temos sim que prestar atenção nos nossos irmãos que estão aos nossos lados, principalmente nas suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, quais forem, mas comecemos a enxergar esta dinâmica de ver o outro nas suas necessidades e agir conforme Deus nos pede. Caros irmãos, se nós percebermos que os nossos irmãos estão ainda pegando as migalhas que caem das nossas mesas, algo está muito errado. Nós não estamos construindo uma amizade, uma relação fraterna. Estamos construindo o abismo que o Evangelho nos fala. Porque se os necessitados que estão aos nossos lados ainda têm que apanhar as migalhas que caem das nossas mesas, algo está errado. Por isso que Jesus chama a atenção de nós. Façamos então, no hoje da nossa história, um grande testemunho de fraternidade, de unidade, construindo hoje o reino de Deus. É possível? Sim, depende do sim que nós vamos dar. É possível. Construirmos como comunidade, como igreja militante, este reino de Deus. E aí favorecer também, nesse reino de Deus, nessa caminhada, todos aqueles que já estão afastados. Veja, como o desapego faz parte da nossa condição. Santo Antônio, São Benedito, desapego, o grande desapego. Um homem que foi o prior da ordem, mas quando acabou o seu mandato, voltou para a cozinha, o desapego. Não ficou choramingando os poderes, como primeira leitura, mas se colocou como servo, porque não se apegou a coisas secundárias, mas se apegou no essencial. E o essencial, Deus. Que nós também possamos nos apegar ao essencial e construirmos entre nós essa relação fraterna. E aí o reino de Deus começa a acontecer no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.